Oi, pessoas humanas. Primeiramente, façamos um bom recomeço e um bom ano a partir da nossa consciência e da nossa autorresponsabilidade, que foi tão falada aqui nos episódios do podcast, tá bom? Então, vamos começar o primeiro episódio do podcast desse ano de 2020. Vai falar sobre dieta emocional, esse é o tema, dieta emocional. Eu gosto sempre de fazer um link entre alimento e amor, porque o amor de fato é um alimento. Aliás, o nosso primeiro e principal alimento. Freud já falava sobre isso, como é forte aquele que é certo de ser amado. Por quê? O amor é o primeiro alimento de alguém. Bom, para contextualizar, eu quero falar sobre a dieta, nossa relação com a dieta e com a fome. Eu acho que isso vai trazer uma noção mais didática do que eu quero tratar aqui. E um dia eu vi a Cláudia Feitosa Santana, que é uma psicóloga pós-doc em neurociências, explicando por que as dietas não funcionam. E ela disse, fazendo um resumo aqui, bem resumão mesmo sobre o que ela falou, e aliás é muito interessante, depois vocês podem buscá-la aí no YouTube. O que ela quis dizer? Por que as dietas não funcionam? Não funcionam porque o nosso cérebro ele não sabe lidar com a escassez. O nosso cérebro, a nossa mente primitiva, não entende a fome. Ela não entende a escassez. Há milhares de anos atrás, a fome significava morte. A gente precisava comer para sobreviver. A gente não tinha nenhum interesse em perder peso. Muito pelo contrário, isso nem existia essa possibilidade, né? A gente precisava era ganhar peso. Porque dependendo da estação, a gente precisaria estocar gordura no nosso corpo e inclusive estocar alimento. Então a gente precisava ver ali que a gente tinha alimento, a gente não podia sentir fome, isso era um perigo muito grande, né? Baseado nisso, gente, olha só, o nosso cérebro ele não evoluiu em relação ao alimento, à dieta, como evoluiu a sociedade hoje. Hoje a gente tem uma abundância muito grande de alimentos, uma série de opções, né? A gente, independente da estação do ano, a gente tem ali à nossa disposição o alimento que a gente quiser, né? E essa questão da gente emagrecer, da gente perder peso e da gente passar fome, que é o que acontece quando a gente está em dieta, isso é inadmissível, continua sendo inadmissível para o nosso cérebro. Então, ao menor sinal de fome, de escassez, o nosso cérebro entra num estado de compulsão, a fim de estocar esse alimento para a gente não morrer de fome. E é por isso que somente 1% das pessoas que fazem dieta, são dados científicos, tá? Mantém o peso. 99% das pessoas que entram numa dieta, lá na frente vão desenvolver alguma compulsão ou vão ficar mais acima do peso do que quando iniciaram a dieta. Esse é o famoso efeito sanfona, tá? Então, o segredo era, segundo ela, não fazer dieta. Ou seja, não passar fome. Ao invés disso, substituir a escassez, né, para que a gente não tenha compulsão e aí venha a comer até mais do que a gente comia antes, substituir isso por outras atividades, né, que a gente chama na psicologia até de sublimação, é a gente transferir algo que é difícil para a gente para algo mais fácil, para algo mais prático, mais tranquilo para a nossa mente. E aí ela diz que o segredo é atividade física,
e meditação. Porque aí a gente vai modificar o significado da comida para o nosso cérebro. Né? Então, se a gente faz uma atividade física, a gente precisa repor essa energia através da comida. Então, ali a gente não vai passar fome. A gente está repondo. Né? Nosso cérebro ele não vai entender que a gente precisa estocar algo, que ele não vai precisar acionar esse gatilho da compulsão. Agora, ok, Marina, o que é que isso tem a ver com as nossas relações? Já ouviram aquela frase, né? A gente só dá valor quando a gente perde. Então, o que acontece? Como eu disse no início, o nosso cérebro ele não sabe perder. Ele não sabe lidar com a fome, ele não sabe lidar com a escassez, ele precisa dar uma maneira, ele precisa dar um jeito de recuperar, inclusive de estocar aquela necessidade que a gente tem. E na dieta, às vezes, a gente está acima do peso, sim, a gente está obeso, inclusive a nossa alimentação, aquilo que a gente está comendo, está fazendo mal para a nossa saúde, mas o nosso cérebro continua achando que não, que a gente tem que botar para dentro, que a gente tem que estocar, que a gente tem que comer mais, a gente não pode, né, morrer de fome. Do mesmo jeito as nossas relações. E às vezes a gente está numa relação que não está fazendo bem para a gente. A gente tem uma falsa ilusão de que aquela pessoa está suprindo, aquela relação está suprindo uma necessidade nossa. E ao menor sinal de perda e de escassez, a gente aciona aquele gatilho e a gente acha que a gente precisa ter de volta imediatamente. Inclusive mais do que a gente tinha antes. Emerge na gente uma necessidade insustentável. Acende aquele sinal vermelho, né? Como se a gente não fosse sobreviver sem aquilo. Então, às vezes, sim, às vezes a gente dá mais valor quando a gente perde. Porque enquanto a gente tem, tá tranquilo. O nosso cérebro tá ali lidando lidando com as suas necessidades supridas, está muito confortável na sua zona de conforto, a gente está muito acomodado, está tudo bem, está tudo tranquilo. Né? Mesmo que aquilo de fato não faça bem pra gente, mas a gente tem aquilo. Então tá tranquilo, por enquanto tá tudo bem. E aí de repente a gente perde. E aquilo se transforma num desespero. Então, a dieta emocional, né, assim como a dieta de alimentos, né, essa dieta que a gente conhece, diz respeito a transferir essa importância que essa relação ou essas relações, essas coisas, né, vamos falar aqui de uma maneira geral, essa importância que essas coisas têm para a nossa vida para algo mais prático, para algo menos ameaçador, para algo em que a gente possa obter um certo controle e que ao mesmo tempo nos faça bem. Como a Cláudia Feitosa Santana falava, não vamos fazer dieta, ou seja, não vamos passar fome. Porque quando a gente passa fome, a gente tende à compulsão. A dieta gera medo, que gera ansiedade, que gera estresse, que faz com que a gente coma mais. Do mesmo jeito as nossas relações. Então, se a gente não sente fome, ou seja, se a gente consegue suprir as nossas necessidades de uma maneira geral, de uma maneira mais abrangente, se a gente tem algo em abundância, que é o amor, a gente não passa fome e a gente não vai morrer.
Então, atividade física, meditação, e existem várias formas de meditar, inclusive lendo um livro, conversando com um terapeuta, com um psicólogo, conversando com um amigo, valorizando as nossas relações de uma maneira geral, valorizando a nossa relação com a gente mesmo, né? Para que a gente mesma possa suprir as nossas próprias necessidades, isso é muito importante. E pulverizar o nosso amor. Olha esse termo. Vamos pulverizar, vamos colocar o nosso amor, as nossas necessidades básicas, que o amor é uma necessidade básica, aceitação, reconhecimento, sim, é uma necessidade básica de todo ser humano, nós não vamos viver sem isso. A gente precisa disso, mas a gente pode pulverizar, a gente não precisa entregar tudo a uma pessoa ou uma coisa só. Porque senão a gente passa fome se a gente perder. E a fome deixa a gente meio desnorteado, cheio de falsas ilusões, cheio de fantasias. Então, esse é o tema, dieta emocional. A gente pôde compreender por que a gente dá valor quando a gente perde. Por quê? Porque o nosso cérebro ele não está acostumado a lidar com a perda, então ele dá uma importância maior ao que a gente perde do que ao que a gente tem. Mas é isso, nesse ano, como o primeiro episódio aqui do nosso podcast, fica essa reflexão de como a gente lida com o nosso alimento básico, que é o amor. E se a gente está passando muita fome de amor, como lidar com isso? Um grande abraço e até o nosso próximo episódio.